Bom dia, gente. Bom dia, segundo A, segundo C. Professora Maísa aqui passando. Ontem não pude estar na escola com vocês, né? Passei mal, tive que vir embora e ficou faltando para a sala de vocês eu passar um slide sobre a redação, que vai ajudar vocês, eu espero, né? Que vai ajudar vocês nesse tema da redação, tá? Essa redação, esse slide, ele foi feito em conjunto, tá? Pelos professores da área de humanas e a gente realmente espera poder ajudar vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me falar, tá bom? Então, vamos começar aqui com a ONU, né? Bom, gente, de acordo com a ONU, todo ser humano, ele tem direito, tá? É um direito de todo ser humano ter um padrão de vida que assegure a ele e a sua família ter bem-estar, né? Saúde, alimentação, vestuário, habitação, ter uma segurança em caso de desemprego, se a pessoa ficou viúva, se ela está doente, né? Isso são metas da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas. A gente vê que essas metas, estão um pouquinho longe em relação ao Brasil, né? Mas, enfim, a ONU também ela criou uma agenda que chama Agenda 2030, que é uma coleção de 17 metas, tá? 17 objetivos globais para a gente alcançar até 2030, para que o desenvolvimento social e econômico ele realmente aconteça. Ela foi adotada por 193 países, tá? Todos membros da ONU e em 25 de setembro de 2015. Por exemplo, o objetivo 1 dele é acabar com a pobreza em todas as suas formas e em todos os seus lugares. Porque, gente, a pobreza ela não existe somente, tá? Na forma de falta de dinheiro. A pobreza, na verdade, ela é uma privação. A pobreza priva a pessoa de viver em sociedade, priva a pessoa de ter uma escola decente, mas a gente vai ver sobre isso daqui a pouco, tá? O objetivo 2 seria o de acabar com a fome e alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição, promovendo assim a agricultura familiar. Gente, quando a gente fala de agricultura familiar, ninguém mesmo está falando sobre ser contra o agro, tá? O famoso agro. A gente não está falando que a gente tem que deixar de plantar soja, deixar de plantar cana. Não, a gente está falando que da mesma forma que existem incentivos para o agro, também tem que ter incentivos para a pequena agricultura, para a agricultura sustentável. Porque a alface que você come, o tomate que você come, não vem do agro. Ou você acha mesmo que aquele grande exportador de soja vai se preocupar em plantar umas alfacezinhas na fazenda dele? Quem coloca a comida na nossa mesa de fato é o pequeno agricultor, tá? Então, reconhecê-lo também, né? Não apenas aquele grande proprietário, mas o pequeno agricultor também. Outra coisa, a pobreza como conceito, ela, como eu falei, ela é uma privação, tá? Limitação que um indivíduo tem de participar na sociedade. Se ele é muito pobre, ele é limitado, ele não tem o sentir-se seguro, né? Para ele isso não existe. Ele não tem o ter acesso a oportunidades, não tem, né, gente? Ele mal termina o ensino fundamental, ele não tem oportunidades, ele não tem uma alimentação adequada e muito menos bons relacionamentos sociais, o que poderia fazer com que ele conseguisse algum emprego, né? E a pobreza monetária, quando a gente fala de monetização, quer dizer o quê? Aquela linha de corte. Quem é considerado pobre? Quem é considerado rico? Tá? Então, tem essa linha divisória aí que é feita no Brasil pelo IBGE, né? As pesquisas do IBGE.
Então, a pobreza como um conceito de exclusão social, ela é resultado direto dessa distribuição desigual, né? Dessa linha que a gente fala de pobreza. As pessoas, elas não têm o que é essencial para uma vida digna. Então, são essenciais as necessidades, os bens essenciais, né? São as necessidades básicas dos indivíduos. E qual é a necessidade que todos os indivíduos têm que ter? Porque é essencial para todos, né? Então, a educação, uma pessoa que vive em condições como essa que a gente está vendo na foto, dificilmente ela vai ter uma educação de qualidade que faça com que ela consiga uma faculdade, né, uma faculdade pública, ou então até mesmo um curso técnico, né? Ela vai saber sair da escola ou nem vai para a escola, né? Também outro bem essencial seria a saúde, uma saúde de qualidade. Não estou falando que o SUS é ruim, gente, estou falando que o SUS é sucateado, tá? Alimentação e nutrição também, acesso à água potável e saneamento. Todo mundo teria direito a isso, é essencial, gente. A falta de higiene foi o que trouxe a peste bubônica lá na Idade Média. Imagina então essas crianças da foto correndo e brincando nesse córregozinho aí que a gente sabe que corre esgoto, né? A direito a uma boa habitação, a uma habitação digna, direito a acesso a mercados, participação na comunidade, querendo ou não, a verdade é que essas pessoas não são ouvidas, tá? Em relação a associações comunitárias de bairro, elas não são ouvidas. E o bem-estar social. Bem-estar social não existe, né, gente? Ela não vive bem na sociedade. E a ONU declarou como linha de pobreza um certo valor monetário, tá? Esse valor faria com que a pessoa possuísse ou não todos os recursos necessários para viver. É a chamada linha de pobreza, tá? Ela é definida em dólares por dia, ou seja, quantos dólares por dia uma pessoa tem que ter para que ela não seja considerada pobre, né? E de acordo com o Banco Mundial, quase metade, tá, gente? Ou seja, quase metade do planeta, das pessoas do planeta, vivem abaixo da linha da pobreza. Isso em 2018. É muita gente, tá, gente? Considerando que com a pandemia isso aumentou, é uma quantidade absurda, né? Em 2018, a linha de corte era $1,90 diários, tá? Hoje isso aumentou. No Brasil, seriam R$ 89,00 mensais, ou seja, uma pessoa viver com R$ 89,00 mensais era abaixo da pobreza. Gente, o que a gente compra com R$ 89,00? Será que essas pessoas têm uma condição digna? Será que elas conseguem pagar a eletricidade da casa deles, pagar água com 89 mensais? Lembrando que esse valor aumentou, tá, gente? Ele aumentou por causa da pandemia. E em se falando de fome mesmo, tirando o bem-estar social que eles não têm, tirando a segurança, a saúde que eles não têm, a fome em si é uma sensação fisiológica, né? Ou seja, o nosso corpo ele percebe que ele necessita de alimento. Por quê? Porque é através dos alimentos que ele vai manter as atividades essenciais para a vida dele. Então, se ele não come um mínimo por dia, ele vai ficar como essas crianças aí, né? Então, a fragilidade dessas pessoas ela é muito grande, né? O Charles Darwin ele já falava que a luta pelo alimento para a manutenção da vida foi uma das principais causas para que acontecesse a evolução natural das espécies, tá? Então, muitos usam desse argumento do Darwin, né? De meritocracia, enfim. Mas falando de acordo com ele,
essas pessoas em um ambiente natural, pela seleção natural, elas não sobreviveriam. E a gente sabe que não é por falta de inteligência, não é por falta de nada que eles não sejam capazes. O problema é que eles não têm acesso à comida, né? Então, a fome, nesse caso, ela é decorrente pela produção insuficiente de alimentos, né? Só que a gente para pensar, como assim? Produção insuficiente de alimentos. O Brasil, por exemplo, ele não é um dos maiores exportadores? Sim, o Brasil é um dos maiores exportadores de soja, de cana, de carne, né? Mas essa produção de soja, de carne, ela ela não chega até nós. E até nós, que eu tô falando, todo mundo. Ou você come soja. Não, né? Eu não quero aqui fazer uma briguinha, aquela briguinha entre o agro ou entre o não agro. Os dois são essenciais, tá, gente? O agro é essencial para a nossa economia, mas a pequena produção, aquela produção de alface, de tomate, que vem dos pequenos agricultores, elas também deveriam sim ser levadas em conta, né? Porque, como eu falo, se a gente comer alface, até esses grandes proprietários de soja, aí, se eles comem alface, se eles comem tomate, se eles comem mandioca, é por causa dos pequenos produtores, tá? Então, é preciso a gente tem uma alimentação que é mais do que suficiente para suprir as necessidades mundiais, porém, isso não acontece, porque a maioria da produção vai para esqueci a palavra, gente. Mas, enfim. Nossa, aqui em casa tá um fedido, muito fumaça. Aí a pobreza no Brasil. Se você for reparar essa foto, elas são as mesmas pessoas, tá, gente? Só que uma tá em 91 e a outra tá em 2016. Ela cresceu. Mas é a mesma pessoa. Claramente 91 sofrendo de fome e agora em 2016, né, passando por privações ainda na linha de pobreza. E de acordo com a Constituição Federal de 88, que inclusive é uma das mais avançadas do mundo, dizem que um dos objetivos fundamentais da República Federativa seria construir uma sociedade livre, uma sociedade justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, enfim, tudo muito lindo, né, gente? Também são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, trabalho, moradia. Mas não adianta só a gente fazer escolas públicas e deixar essa escola pública sucateada com professores fingindo que dão aula, tá, gente? Então, esse que é o problema da pobreza. Mas a gente tem escola pública, não tem? Sim, nós temos escola pública. Porém, ela não é suficiente, tá? E o mapa da pobreza no Brasil, de acordo com a ONU, gente, até 2016 e 2017, o índice de pobreza, né, ou seja, aquela abaixo da linha de pobreza, era de 25,7 e em 2017 26,5. Porém, esse índice aumentou por causa da pandemia, naturalmente, né, gente? Por causa da pandemia esse índice aumentou. Parou-se a produção de alimentos, então não tinha como, ela foi para 29%, tá? É muita gente. Só no Brasil isso, tá, gente? E quais são as consequências da fome? Porque as consequências da fome não é só você passar fome e emagrecer, não. Você tem uma baixa esperança de vida, né? Você não tem noção de que pode ter um futuro. Ou você acha que alguém que mora em uma caixa de papelão como essa pessoa aí vai ter uma esperança de vida alta, né? Altos índices de doenças que para as outras populações quase mais não existe, né? Falta de oportunidade de emprego, porque o que essas pessoas podem conseguir é subemprego. Carência de água potável e de saneamento básico, sim, esgoto a céu aberto, né? Viver com esgoto a céu aberto. Muito maior risco de instabilidade política e violência, né? A gente vê isso muito nas favelas,
a violência da polícia com essas populações. Emigração, ou seja, a pessoa não tem nada que viver lá, né, não tem como se sustentar, então ela emigra, ela vai para um outro lugar, para um outro estado, né, muitas vezes sofrer preconceito. A existência da discriminação social contra grupos vulneráveis, infelizmente o ser humano ele é capaz, né, disso, de discriminar populações, e geralmente quem que eles discriminam? Populações que não têm como se defender, tá? A gente tem também como consequência da pobreza a existência de pessoas sem abrigo, sem teto mesmo, né? E depressão econômica. Não tem, vai ter economia como, né, se não tem trabalho? Aí a gente vai para as causas. Aí, gente, o buraco é um pouquinho mais embaixo, tá? A pobreza, ela resulta de um conjunto de fatores. Primeiro, fatores políticos, que são a corrupção e o mau funcionamento de um sistema democrático. Como eu falei, a nossa Constituição, ela é linda, ela é maravilhosa. Pena que os políticos não agem o mesmo, né, gente? Mas, assim, a questão política, ela é muito grave em relação a isso, tá? O político, ele é responsável, assim, quase que diretamente pela pobreza que existe. E aqui a gente está falando de todos, tá, gente? É por isso que não adianta ficar brigando com um ou com o outro. Nós temos que tentar mudar tudo, porque tá tudo assim, tá tudo corrupto. Então não vamos brigar por causa de um ou pelo outro. Vamos brigar por todos, né? Se todos tiverem uma garantia digna de vida, a violência abaixa, né? Então, parar para pensar nisso. Fatores econômicos, quando a gente olha exclusivamente os índices econômicos, né? A economia é uma causa de pobreza, sim. Fatores socioculturais. O que é isso, gente? É uma reduzida instrução, ou seja, a pessoa não vai para a escola. Quando ela vai, ela sofre discriminação, principalmente de raça, então ela abandona a escola. Os fatores naturais, como desastres naturais, doenças, né? A gente teve agora a doença, a pandemia, que diminuiu muito a pobreza, que aumentou, nossa, aumentou muito a pobreza, tá, gente? E fatores naturais, como o Brumadinho, ou então lá no Haiti, que teve um terremoto em 2010, se não me engano, que até hoje eles não conseguiram se reerguer. E os fatores históricos, né, gente? O colonialismo, o passado de autoritarismo político. Os nossos fatores históricos, eles são bem contundentes no fato de que a população negra, ela foi simplesmente expulsa, né? Acabou a escravidão. Ai, que alegria, que liberdade para todo mundo. Foi assim mesmo, gente? Não foi. O que aconteceu com os negros? Eles foram varridos da história, né? Os brancos não queriam mais ver os negros. Tanto é que existiam pessoas brancas de outros países que eram contratadas para trabalhar nas fazendas, mas se um negro chegasse para ser contratado, pedir para contratar para trabalhar naquela fazenda, o fazendeiro não contratava. Ele falava que o negro tinha que trabalhar de graça. Então eles foram relegados à favela, né? Esses fatores históricos, eles são fundamentais, sim. Se não fossem fundamentais, a maioria da população pobre não seria negra. Então tem uma causa por causa disso. E não é porque negro é burro, a gente sabe que não é. Vocês têm colegas aí extremamente inteligentes. São faltas de oportunidades, tá? O olhar da filosofia e da sociologia sobre a fome, né? Vocês sabem o que é senso comum? Senso comum é aquilo que toda a população acha que uma coisa pode ser, né? Por exemplo, o pobre, ele é pobre por culpa dele mesmo, porque o pobre é preguiçoso, o pobre é ignorante, o pobre não procura estudar. Quando a gente acabou de ver que, na verdade, eles não sequer podem ir para a escola, porque eles têm que trabalhar, né, em muitos casos. Ou então, o pobre é pobre por vontade divina, ou inferioridade natural, como o Charles Darwin falava que só os mais fortes sobrevivem, então eles são inferiores, pronto, acabou, né? Isso, gente, é muito prejudicial.
O pensamento sobre a pobreza no Brasil, ele é resultado de uma elaboração intelectual, né, feita por pensadores que descrevem e explicam o mundo a partir do ponto de vista da classe dominante. Sabe aquela meritocracia? Como que alguém que vive na beira do esgoto, que ganha R$ 89, vai ter a mesma oportunidade, ou seja, meritocracia, do que alguém que não vive? Então, essas ideologias, esse senso comum, faz com que muitos percam a oportunidade e faz com que as escolas públicas elas não sejam melhoradas, tá? Então, assim, isso se chama ideologia, né? Ou seja, são as ideias e da classe dominante que se tornam ponto de vista de todas as outras classes sociais, de toda a sociedade, inclusive do próprio pobre, tá? Mas essas ideologias, gente, elas têm que cair por terra, porque meritocracia não existe, tá? Existiria se todos tivessem as mesmas oportunidades, o que a gente sabe que não tem, tá? Então, a principal função da ideologia é o quê? É ocultar, é dissimular essas divisões sociais. Aí a gente vai ocultar, a gente vai fingir, vamos falar que eles não possuem a mesma inteligência, que eles não possuem a mesma. Que eles possuem as mesmas oportunidades, quando na verdade eles não possuem, tá? E aí a gente tem os conceitos de indivisão e diferenças naturais, tá? A indivisão, né, me desculpe. Apesar da gente falar que a sociedade ela é dividida, a gente, e é dividida mesmo entre ricos, pobres, abaixo da linha de pobreza, ela é dividida. Mas nós somos levados a crer que todo mundo é igual, que todo mundo participa da ideia de humanidade, de pátria, de nação, mas a gente não é. Infelizmente a gente não somos todos iguais. Tem essa divisão de classe, sim, e a classe que não estuda, ela não tem oportunidades. As diferenças naturais seriam o quê? A gente é levado a crer que as desigualdades sociais, econômicas e políticas são produzidas por diferenças individuais, pela capacidade e inteligência da pessoa. E eu vou dar um exemplo para vocês, tá, gente? Teve um certo ano aí que um rapaz que trabalhava recolhendo lixo, ele passou em primeiro lugar na faculdade de medicina. Eu sei que ele era nordestino, eu não lembro de qual estado, não lembro. E depois todo mundo ficou falando, olha, tá vendo? Depois fala que o pobre não consegue. Gente, aquela pessoa, ela era nitidamente superdotada. Você não pode falar que todas as pessoas são superdotadas. Não é porque um catador de lixo conseguiu passar estudando os livros que achava no lixo, que todos os outros vão fazer. Inclusive os brancos que estudam em cursinho particular. Porque se os brancos que estudam em cursinho particular passassem assim porque são superdotados pela meritocracia, como eles falavam, eles já passavam no primeiro ano, tá? Não precisava nem de cursinho. Então, isso é falacioso, né? Você está falando uma falácia, usando um exemplo para justificar o fracasso de todos, tá? É injusto também. Então, a ideologia, ela produz justamente isso, essa ilusão social, onde as classes, elas devem aceitar as condições em que elas vivem, porque é natural, né? É natural eu ser pobre, é natural morar aqui no meio do lixo, no meio do esgoto. É justo, né? Então ela afirma que somos todos cidadãos, então todos temos os mesmos direitos econômicos, políticos e culturais, né? Mas não é bem assim, porque as crianças de rua, elas têm os mesmos direitos que as crianças que estão na escola. Os negros e os índios, eles são discriminados como inferiores e são mesmo. Na nossa escola, não vou falar que não exista, porque tem casos, se existir, eu não sei. Mas a verdade é que na maioria dos lugares, os negros, principalmente os índios, eles são discriminados, eles são vistos como inferiores, sim. Os homossexuais, eles também são perseguidos.
E é essa a função da ideologia, é nos impedir de pensar nessas coisas. Por que uma pessoa homossexual é pervertida? E quantos heterossexuais aí não cometem pedofilia, estupro? Por que não pensar neles como pervertidos? Porque os homossexuais são pervertidos, né? Então, a gente tem que parar, a gente tem que pensar para além da ideologia, tá? E a gente tem que ver o Estado como a fonte para minimizar a pobreza e a fome, tá? Através de políticas públicas para favorecer uma melhor empregabilidade, para propiciar políticas de inclusão social na educação, na cultura, no lazer, na saúde, nas condições de moradia dignas. Para isso, gente, a gente vai ter que caminhar muito, tá? Não vai ser do dia para noite. Nossa Senhora, falei tudo errado. Do dia para a noite, não, tá? A gente tem que colocar na cabeça que a política ela é extremamente importante, sim, mas a gente não pode deixar que essa dicotomia, um presidente ou outro, tome conta. O que a gente tem que parar para pensar vamos votar em quem nos representa? Se eu sou negro, por que eu vou votar em algum branco que seja racista? Se eu sou mulher, para que eu vou votar em algum machista? Então a gente tem que começar a perceber esse olhar da política, né? E votar em quem representa os nossos direitos, tá bom? Essa foi a aula, gente. Eu espero que eu tenha colaborado para a redação